Olá, sou Reginaldo Júnior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o secular e o sagrado. Bem, esse tema veio ao meu coração. Primeiramente, a primeira vez que eu tive acesso a esse tema foi sobre um contexto de música, de louvor, de adoração, né? E as diferenças que existem entre a música secular e a música sagrada, né, cristã, enfim. Muita gente gosta de ficar em cima do muro sobre essa discussão, sobre aquela perspectiva de que não tem nada a ver, as duas coisas não se misturam, cada um fica na sua área, e até os cristãos, né, que normalmente é o público ao qual eu falo, né? Só que o que acontece? A nossa vida, ela é uma, né? Nós fomos criados com uma vida apenas, né? E nessa vida, ainda que nós vivamos nesse meio secularizado, onde muitos dos nossos valores são colocados em xeque enquanto cristão, nós sim temos um mandato cultural ao qual nós cristãos devemos seguir, né? Eu vou trazer alguns textos base aqui para esboçar isso que eu estou falando, mas eu queria começar com essa introdução dizendo que nós nos tornamos parecidos àquilo ao que nós temos contemplado, ou seja, eu me torno parecido conforme o exemplo que eu vejo, né? Eu me torno parecido com aquilo em que eu fixo os meus olhos, com aquilo que eu contemplo. Ora, se eu estou contemplando a figura de Jesus, a palavra de Deus, se eu estou contemplando o mundo e as suas outras raízes, é nisso que eu vou me tornar parecido, né? Falando ainda nesse contexto da música, né, Deus me levou a um trecho lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. É um trecho bem conhecido e eu quero ler antes do versículo-chave. Eu vou começar em Isaías 14, versículo 9, que diz assim: nas profundezas o Sheol está todo agitado. Aqui a gente sabe que Sheol é uma tradução para o mundo dos mortos, ou categorizando o inferno propriamente dito, né? Então diz assim: nas profundezas o Sheol está todo agitado, para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta o espírito dos mortos, todos os governantes da terra. A gente sabe que esse texto está falando do rei da Babilônia, mas ele pode muito bem ser tipificado como a figura de Satanás, né? A gente pode fazer esse comparativo, essa analogia com a figura de Satanás. E mais à frente, no versículo 11, diz assim, a primeira parte do versículo: a sua soberba foi lançada na sepultura, junto com os sons das suas liras, harpas. Ou seja, ele está falando de um instrumento, ele está falando de um ritmo, ele está falando de uma melodia, ele está falando de uma música. Ou seja, a própria palavra de Deus afirma que existe um som ao qual é lançado na sepultura, falando obviamente do rei da Babilônia, mas com a tipificação e analogia de Satanás. Então, se existe um som que é lançado à sepultura, porque esse som para Deus, ele é um som que não o glorifica, ou não tem uma utilidade nesse mundo, a ponto de ser lançado à sepultura, né? Importante aqui a gente dizer que muita gente realmente acredita nessa conversa do mas não tem nada a ver, é só uma música, alegra o meu espírito, alegra o meu coração. Mas antes de nós pertencermos a esse mundo, nós sabemos que nós temos uma pátria celestial. Nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Então eu acho que se o próprio Deus
está afirmando na sua palavra que existe um som de harpa que é lançado à sepultura, por que que nós temos que entrar ainda nesse debate se é lícito ou se não é? O secular e o sagrado. Ou você vai se tornar uma pessoa secularizada, ou você vai ir na busca desse sagrado, na busca desse eterno e na busca das coisas que convêm. A Bíblia, ela não detalha todos os comportamentos atuais. Eu estou falando aqui de música, mas não detalha especificamente tudo sobre música, tudo sobre entretenimento, tudo sobre as escolhas que devemos tomar parte, né? Mas ela nos oferece princípios bem norteadores. O que devemos fazer, né? Se a gente for lá no Novo Testamento, na passagem de Filipenses 4:8, o trecho diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vamos pensar aqui, vamos pensar nessas coisas? O que é digno de louvor na nossa vida hoje? É simplesmente uma música que você assiste um show e ela alegra o seu coração, mas ela não traz paz para o seu espírito? Ou é um entretenimento onde você muitas vezes se desloca da sua casa, tem um outro local para contemplar um artista, um músico, ou até propriamente dito um evento? Vamos pensar. É puro, é correto, é digno de louvor? Não confundir com o que é lícito e ilícito, né? Aqui o debate não é esse. Filipenses 4:8 não está falando muito disso. Mas a gente tem que fazer essa análise, né? E, além disso, nós devemos refletir sobre toda a nossa vida. E como essas escolhas, né, elas nos afetam espiritualmente. O que temos consumido está alinhado à nossa fé? O que nós temos consumido, isso está imprimido como valores na minha mente, né? Isso tem me proporcionado saúde emocional, ou isso tem me deixado triste, deprimido, é simplesmente um alívio no momento e daqui a pouco a situação que me aflige ela retorna, né? Nós ouvimos em toda a Bíblia convites de Jesus nas duas esferas, né, chamando para nós sermos diferentes da cultura popular, né, o nosso mandato cultural enquanto cristãos, né, e também sobre diferentes posturas religiosas dos fariseus da época, né. Há dois tesouros na terra e no céu. São duas condições físicas, luz e trevas. São dois senhores, o Deus e as riquezas, né? São as duas preocupações, o nosso corpo e o reino de Deus. E nós não podemos colocar os pés em duas canoas. Eu costumo fazer uma análise que é a seguinte: se você vai num consultório médico, você tem alguma doença ou algum problema, esse médico ele não vai chegar para você com soluções tipo, se for numa questão de geração de filho, uma solução como o aborto, ou se for o caso de uma doença cientificamente incurável, ele não vai te dar uma solução de cara como uma eutanásia, né? Você chega com uma dor, esse médico ele pode te oferecer um remédio, ele não vai te oferecer um veneno para você piorar e até vir a óbito, né? Um outro exemplo, se eu fosse um cozinheiro, um chefe de cozinha, um padeiro, alguém que trabalhasse com alimentos, eu iria fornecer um alimento saudável, sadio. Eu não ia oferecer um alimento envenenado que fosse causar a sua morte. No campo da música, do entretenimento, da mesma forma. Se você sabe o que é bom, se você sabe o que é lícito, se você sabe o que vai trazer algo excelente para você e é digno de louvor,
por que que você se sujeita, por que que nós nos sujeitamos àquilo que pode nos trazer morte, não física, mas espiritual e eventualmente até física, porque nós estamos contaminando o nosso espírito com algo que não vem de Deus. E um atento aqui não quer dizer que toda a música cristã é de Deus, até porque a gente não sabe quem compõe. Mas você tem que se preocupar com a fonte que está te fornecendo aquela música, com a fonte que está te oferecendo aquele entretenimento. São pessoas que são comprometidas com a verdade? E aí você pode até falar assim, mas como é que eu vou saber isso? Eu não tenho acesso. Não, a gente consegue. Quando a gente busca, a gente acha. Então a gente consegue hoje, com as facilidades e as tecnologias, a gente consegue ter acesso a muitas coisas. E outra, a sua mente também tem que saber discernir o certo do errado, né? Então fica aqui esse convite de análise, né? Analisarmos o que nós temos feito e o que nós temos pensado quanto à nossa vida com Deus, né? E aí, como fazer essa escolha, né? Porque é sabido que a ambição do mundo, ela nos fascina fortemente. Eu tenho visto isso sob muito fascínio com os mais jovens, né, os adolescentes. Então, esse mundo ele é muito atrativo, é criada uma atmosfera, são criados meios e ferramentas para atrair até os cristãos, né? E o encanto do materialismo ele é muito difícil de se quebrar. Só que Jesus nos ajuda a escolher o que é melhor, a boa parte, né? Ele destaca a insensatez como um caminho errado e a sabedoria como certo. Provérbios está lá cheio de versículos para falar sobre disso, né? Ele coloca o falso e o verdadeiro. E como é que eu conheço o falso, né? Quando eu sei o que é o verdadeiro, então fica fácil de eu discernir o falso, né? Um está sempre em oposição ao outro, né? E de tal modo que ele nos leva a comparar e examinar nós mesmos, né? Qual será a sua escolha? Onde está o seu coração? E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para nós refletirmos, né? Se as nossas escolhas elas devem nos aproximar ou elas devem nos afastar de Deus? Eu acho que a resposta é muito óbvia, mas fica esse convite para nós analisarmos toda a nossa vida, todo o mandato cultural ao qual o Senhor Jesus nos concedeu para que fizéssemos bom uso aqui nessa terra, seja na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, aquilo que ouvimos, aquilo que assistimos, a forma que temos falado, a forma que nós temos nos comportado e até o que nós temos pensado. Tá bem? Vou pedir para você refletir nessa mensagem e espero que ela abençoe a sua vida assim como ela me abençoou também. Vou pedir para você curtir o vídeo, comentar aí qual a sua perspectiva sobre esse tema, né? Compartilhe o vídeo com uma pessoa que você ame e até o nosso próximo encontro.